Bora lá, pessoal. Bom dia. Max Braga por aqui. Hoje, 20 de 8 de 2026. Esse é, sim, o canal de notícias dos meus clientes da assessoria de investimentos. Se você gostar, já sabe, né? Compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Bom, bora lá. Vamos falar do que a gente vem fazer aqui todas as manhãs. Bovespa ontem, então, finalmente, né, depois de 10 sessões aí de queda, acabou tendo um dia de alta, terminou em 0,90, ficou um gostinho amargo na boca, né, aos 167 mil pontos 830, 11 quedas consecutivas, tá, não 10. E o índice chegou a subir mais de 2% durante o dia, já mostro como foi o movimento. Mas de manhã estava gostoso, né? E de repente entregou ao longo do dia, tá? Em Nova York os movimentos foram mais modestos, por exemplo. S&P subiu 0,22, Dow Jones 0,22 também, e Nasdaq 0,16, bem mais modestos. Bom, o fator determinante aí dessa alta dos mercados de ontem não foi necessariamente a ata do Federal Reserve, que era o que todos estavam aguardando, e eu já falo um pouco mais sobre ela agora aqui. Tá? Mas o anúncio do Tesouro Americano de ampliação da recompra de títulos longos, tá? De 2 bilhões para 4 bilhões, então por operação. Tá? Então, após o rendimento de 30 anos retornar ali para os níveis mais altos de 2007, então o Scott Bassett, que é o secretário do Tesouro americano, ele anunciou então o aumento da recompra. Isso é diferente. Tá? Fazia muito tempo que não, os Estados Unidos não agiam dessa forma. Tá? Então isso impulsionou sim as cotações, o alívio no preço no custo dos treasuries depois desse anúncio acabou impulsionando os mercados também. Bom, já a ata então do Federal Reserve ficou com um viés dividido, foi 9 votos a 3, tá? E pela 3 votos por aumentar as taxas, né? E o viés foi de aperto. Tá? Então a manutenção de taxa ela foi avaliada com que o aperto é necessário ainda por conta da inflação, e caso a inflação não recuasse, alguns questionaram se as condições financeiras estão suficientemente restritivas, ou seja, juros altos. Mesmo discurso que é falado aqui no Banco Central brasileiro, tá? E aí tem alguns diagnósticos dentro dessas métricas todas, né? Custos de energia ligados ao Oriente Médio, que os Estados Unidos está gastando, né? Evidentemente, para continuar ali dentro dessa guerra, a pressão vinda também da inteligência artificial, que demanda muita energia, principalmente, construção. O data center em si não é tanta coisa. Fato é, né, que já existem, se não me falha a memória, é a Amazon. Eu vou pesquisar depois. Digita aí na caixa de comentários para mim pesquisar isso, que depois eu deixo para vocês. Mas tem uma empresa, que eu não me lembro agora o nome, que comprou uma usina nuclear só para alimentar os seus data centers. Enfim, então tudo isso vem fazendo pressão lá nos Estados Unidos, tá? Bom, aqui no Brasil, a coisa continua ruim na parte principalmente dos ativos de risco. O Ibovespa, né, acumula uma queda de 6,55% em agosto, só em agosto, tá? E alta de apenas 3,31% no ano inteiro, 2026. Aqui o prêmio de risco está incluído ali o risco doméstico determinado pelo fiscal, que as contas do Brasil estão arrebentadas. Né? Eu estava lendo agora há pouco uma matéria que tem muitos outros varejistas ali próximos de ruptura, Magazine Luiza, Vivara, C&A, Açaí, vários estão ali rondando, né, aquele limite
problemático. E o Brasil está absolutamente endividado, né? Então isso é muito ruim. E o ciclo eleitoral também continua pressionando, tá? Bom, para finalizar aqui a parte dos dados, né, o IPC da zona do euro confirmou então 2,90 em 12 meses e núcleo em 2,50 e os dois ficaram acima das projeções. Então, continua lá pressionado a parte também da inflação na Europa, ok? Deixa eu mostrar para vocês a bolsa, né? Foi bom, mas não foi tão bom. Largamos então, né? Largamos lá de 166, já às 10 e pouco, já estava em 169. Falou, pô, hoje vai ser o dia, né? De recuperar alguma coisa. E chegou a tocar nos 170 mil pontos ali por volta das 11 horas, mas ao longo do dia entregou. Não terminou nas mínimas, claro, mas entregou o resultado e ficou de lado, né? Depois do período da tarde, a bolsa lateralizou. As maiores altas e as maiores quedas estão na tela para a conferência de todos vocês. Bom, e aí sim, então, agora falando da abertura dos mercados de hoje, os índices futuros e abertos já estão mistos ali, algumas regiões positivas, outras negativas, enquanto os treasuries não sobem muito, né? Não se recuperam muito ali, perdem força, na verdade, o aumento do valor desses treasuries agora, né? Então aguardam ali novos catalisadores de direção de mercado, tá? Bom, já falei que isso tudo foi provocado ali pelo Scott Bassett e vamos aos números então. Basicamente já passei. Os investidores ainda olham pedidos iniciais de seguro-desemprego. Economistas, inclusive consultados pela Dow Jones, esperam que os pedidos iniciais totalize ali em torno de 210 mil. E é isso, não tem outras coisas acessórias. Dow Jones, então, 0,12% futuro, né? S&P futuro 0,06, os dois no negativo. E a Nasdaq sobe um pouquinho, quase no 0 a 0, 0,02. Europa também ali, o Stock 600, né, que é um conjunto de bolsas, ele recua ligeiramente, conjunto de empresas, perdão, estendendo a sua maior sequência de perdas no ano, e os títulos do governo por lá também subiram um pouco, pressiona também os ativos de risco, tá? Estoque 600 0,07, Alemanha 0,42 e Reino Unido 0,23. Esses três no terreno negativo. E a França sobe um pouquinho, quase no 0 a 0, 0,03, Itália sobe 0,30, ok? Mercados na Ásia e no Pacífico fecharam numa contramão ali, praticamente, todo mundo no positivo também. É muito volátil as coisas por lá. Acabou impulsionado pelos ganhos de Wall Street, né? Japão fechou em boa alta. O índice KOSPI na Coreia do Sul, que é altamente volátil, subiu 5,89%, tá? Mas vamos lá. Xangai 0,24%. Japão 1,36%, Hong Kong 0,80%, Índia 0,70% e Austrália 0,33%. Por lá, todo mundo no positivo, ok? E as commodities, né, o preço do petróleo, sobem pelo quinto dia consecutivo, depois do Trump, então, anunciar um pacote de medidas destinadas a prejudicar a economia do Irã. Então, esses movimentos vão ser uma guerra econômica e de isolamento em escala sem precedentes, né? Vamos aguardar. O Trump, inclusive, em uma publicação nas redes sociais, chamou de o dia D econômico. Enfim, ele com as suas falas. E ressalta que precisa de todos os aliados estejam ao lado dos Estados Unidos. De que lado será que o Brasil vai estar? Essa é a grande pergunta. Bom, para fechar, o minério de ferro volta em baixa de novo, devolvendo os ganhos então das outras sessões. Demanda fraca por aço, enfim, tá difícil para a questão do minério, que por conta muito mais da China, né, que é o principal consumidor. Brent, então, 1,66% de alta, 93 dólares e 14 centavos o barril.
se aproximando de novo do 100, e minério de ferro devolveu o mesmo, 1,19 de queda. Vamos aos últimos dados aqui do dia, então, compartilhando com vocês. VIX continua na casa ali dos 15, né, o índice do medo, tá ok. O Bitcoin teve uma disparada ontem e hoje já aqui, 11,56% aos 71.958 dólares. Esse movimento foi ocasionado, sim, por conta desse anúncio ali da recompra de títulos nos Estados Unidos. Isso foi visto como um movimento não ortodoxo, assim por se dizer, do Tesouro americano, e impulsionou demais o ouro e o Bitcoin no dia de ontem, talvez por dia de hoje também, ok? O dólar aqui se manteve, caiu um pouquinho, mas ainda muito caro, né? 5,17. Tem avaliações de dólar para o final do ano no Brasil, em cenários negativos do JP Morgan, do dólar a 5,50, então segure-se nas cadeiras. O DXY opera agora a 0,13% de queda, o que pode beneficiar o real no começo aqui na abertura. E finalmente, né, o EWZ fechou também lá na Bolsa dos Estados Unidos em alta, 1,66. Isso pode, tomara, que influencie a abertura do nosso mercado agora no começo da manhã. Bom, esse era o vídeo de hoje, então espero que tenham gostado. Claro, peço sempre para vocês, sempre, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente as notícias e críticas, sugestões. A caixa de comentários está aberta a todos. E para quem quiser entender um pouco mais sobre o meu trabalho de assessor de investimentos, credenciado a XP através de um escritório parceiro, meu e-mail particular está na descrição do canal. Manda um e-mail para mim, a gente conversa um pouco e eu entendo se consigo te ajudar, tá bom? Bons negócios a todos, até amanhã aqui no nosso Morning Call. Abraço. Tchau.